Muito bem, gente. Neste bloco a gente vai trabalhar questões de concurso e com certeza essas questões possivelmente estarão na tua prova, beleza? Vem-te embora comigo. A primeira questão diz assim: o morro foi cortado para a construção de uma estrada e 12 caminhões trabalharam durante 24 dias para transportar toda a terra para um aterro próximo. Se 18 caminhões tivessem sido usados para esse trabalho, o transporte de toda a terra teria sido realizado em A, B, C, D ou E. Então vamos lá classificar as nossas grandezas. Aqui você tem grandezas caminhões e você tem grandeza dias. Vamos lá trabalhar? Gente, o problema nos falou que 12 caminhões transportam esse aterro em 24 dias. Ele quer saber quantos dias serão necessários para que 18 caminhões transporte esse mesmo aterro. Vamos lá? O que você deve fazer? Antes de você resolver esse problema, você tem que saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá? A análise é essa aqui. Olha só. Observa que eram 12 caminhões e agora você tem 18. Então, se você aumenta a quantidade de caminhões para transportar esse aterro, você vai precisar de mais ou menos dias. Obviamente, você vai precisar de menos dias. Por quê? Porque você vai ter mais veículos para transportar todo esse aterro. Então, se você tem mais veículo para transportar todo esse aterro, logo o tempo vai ser menor. Tudo bem? Então, o que foi que a gente falou na parte teórica da nossa aula sobre regra de 3? Quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui, nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Presta bem atenção como é que a gente vai resolver isso daqui. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você tem que multiplicar reto aqui, ó. Ou seja, 18 multiplicado com x e 12 multiplicado por 24. Vamos lá? Agora você tem 18 multiplicado com x, vai ficar 18x é igual a 12 multiplicado por 24. Tudo bem? Você vai passar esse 18 dividindo aqui. Olha só, presta bem atenção como é que eu vou ensinar vocês a trabalhar essa multiplicação aqui. Tudo bem? O que você está percebendo? Toda vez quando você tem uma fração desse tipo, você vai buscar a simplificação, tudo bem? Então, perceba aqui, ó, que eu posso dividir o 24 por 6 e posso também dividir o 18 por 6. Então, logo eu tenho x é igual a 12 multiplicado 24 dividido para 6 vai dar quanto? 4. Sobre 18 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 3. X é igual. Aí você tem 12 dividido para 3 é igual a 4, multiplicado por 4, que vai dar quanto? Vai dar 16 dias, tá? Logo, a nossa alternativa é a alternativa A. Vamos lá. A segunda questão. FGV 2022, auxiliar policial de necropsia. Então vamos lá. Uma delegacia possui 12 carros para as patrulhas diárias e a garagem tem combustível suficiente para todos por 42 dias. Entretanto, soube-se que 2 carros estão com problemas mecânicos e não serão utilizados durante 2 meses. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros restantes por no máximo A, B, C, D ou E. Então, galerinha, vamos lá selecionar as grandezas. Você tem aí a grandeza carros e a grandeza dias. Na primeira parte do problema, ele falou que 12 carros consomem essa quantidade de combustível em 42 dias. Quebraram-se 2 carros, então você tem um restante de 10. Ele quer saber quantos dias esses 10 carros eles vão consumir essa mesma quantidade de combustível, tá? Agora, antes de nós resolvermos, vamos saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Bem, você tem aqui uma diminuição de número de carros, então se eu diminuo o número de carros, automaticamente eu vou aumentar a quantidade de dias. Por quê? A quantidade de combustível
ela é fixa. Então, uma vez que eu diminuo os carros, automaticamente eu vou aumentar o número de dias para consumir essa mesma quantidade, tá? Logo, você tem grandezas inversamente proporcionais. Como é que a gente resolve grandezas inversamente proporcionais? Você vai multiplicar nesse sentido, né? Cada elemento no sentido horizontal. Então, tenho 10 vezes x igual a 12 vezes 42. Vamos lá, baixar aqui 10x. Vou multiplicar 12 por 42. Vou fazer um cálculozinho separado aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 10. Vai 1 ficar 0. 4 mais 1, 5. Então, aqui eu tenho 504. O que vai acontecer com esse 10? Ele vai passar dividindo. E aí você tem 504 dividido para 10. Simplesmente você coloca o número 504 e da direita para a esquerda você passa uma vírgula e coloca ela exatamente nesse ponto, tudo bem? Então, 504 dividido para 10 é igual a 50,4. Arredondando esse daqui vai dar quanto? 50 dias. Logo, seria a alternativa B. A terceira questão diz assim: se minha cadelinha come 90 gramas de ração por dia, qual a quantidade que ela comerá em 6 semanas? Vamos lá para as grandezas. Você tem a grandeza ração, e essa ração ela está dada em gramas, e você tem a grandeza dia. Na primeira parte você tem 90 gramas, essa cadelinha ela come em um dia. Na segunda parte, ele quer saber quanto de ração ela vai comer em 6 semanas. Então vamos lá. Por que você tem esse 42 aqui? Porque olha só, gente, vamos transformar 6 semanas em dias. O que você vai fazer? Simplesmente você vai multiplicar por 7, porque uma semana tem 7 dias, né? Então aqui 6 vezes 7, 42, tá? Então não coloca 6, tem que colocar dia, beleza? Agora vamos saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? No primeiro dia ela come 90 gramas em 42, ou seja, se aumentar a quantidade de dias, o que acontece? Ela vai consumir mais ou menos ração? Obviamente que ela vai consumir mais ração, porque o número de dias ele aumentou. Então você está diante de grandezas diretamente proporcionais. E como é que a gente resolve quando as grandezas são diretamente proporcionais? Você vai multiplicar cruzado aqui, ó, bonitinho. Então você tem x vezes 1 é igual a x igual a 90 multiplicado por 42. X é igual a 90 por 42. A gente pode fazer esse cálculo aqui, separado. 2 vezes 9, 18. Vai 1, fica 8. 4 vezes 9, 36. Mais 1, 37. E aqui, ó, esse zero você só acrescenta aqui. Então, 90 vezes 42 é 3.780. E essa ração, ela tá dada em gramas. Tudo bem? O problema ele quer em quilograma. Como é que você vai transformar de grama para quilograma? Eu vou colocar uma anotação bem aqui e aí você também faz aí no seu caderno, tudo bem? Aqui você tem quilograma e aqui você tem grama. Gente, de quilograma para grama, você faz a multiplicação por 1000. Agora, quando você tem de grama para quilo, você faz a divisão por 1000. Então, vamos dividir 3.780. Agora eu vou te ensinar pelo método prático, tudo bem? Quando você faz uma divisão por 1000, olha só, você confere quantos zeros você tem, que é 3. E agora o que você vai fazer? Você, no sentido da direita para a esquerda, você confere 3 números também e coloca a vírgulazinha bem aqui, certo? Logo, você tem x igual a 3,78, o que? Quilograma, tá?
esse 0 aqui, ele não tem valor algum. Esse 0 aqui, ó, tá? Na última posição. Logo, seria a alternativa D. E a quarta questão diz assim: considere que 100 gramas de mussarela custa R$ 7,40. Amanda comprou R$ 25,90 deste item. Qual a quantidade de mussarela que ela levou para casa? Vamos lá selecionar as nossas grandezas. Você tem a grandeza mussarela, dada em grama, e você tem o valor em real. Então vamos lá. 100 gramas ela compra por R$ 7,40. Quanto de mussarela ela vai comprar por R$ 25,90? Vamos lá? São grandezas diretamente proporcionais. De cara a gente começa a perceber, né? Se aumentar o valor, obviamente que vai aumentar também a quantidade de gramas de mussarela que ela vai comprar. Tudo bem? Então aqui você está diante de grandezas diretamente proporcionais. Agora, como é que a gente resolve? Simplesmente multiplicando o cruzado aqui. E aí você tem x vezes 7,4. Vou colocar aqui, ó, 7,4x é igual a 100 multiplicado por 25,9. Vou passar 7,4 dividindo. E agora você tem essa situação aqui. Quando você tem um número depois da vírgula, que é o 9, e outro número depois da vírgula, que é o 4, em cima e embaixo, o que você tem que fazer? Você pode eliminar a sua vírgula aqui. Assim você vai facilitar o teu cálculo, tudo bem? Então, tenho 100 multiplicado por 259 dividido para 74. 100 multiplicado por 259 vai dar 25.900 dividido para 74. Vamos saber quanto é que vai dar isso daqui? Vou colocar 25.900 dividido para 74. Vou pegar 259 dividir para 74, vai dar 3, né? 3 vezes 74 vai dar 222. Coloca aqui, vou subtrair, aqui vai dar 7, aqui vai dar 13, aqui vai dar 0. Vou baixar esse 0 aqui. E aí você tem 370 dividido para 74, que vai dar quanto? Vai dar 5. 4 vezes 5, 20. Vai 2, fica 0. 7 vezes 5, 35, mais 2, que foi, vai dar 37. 37 menos 37 vai dar 0. Olha só, vou baixar esse 0 e automaticamente você coloca um 0 bem aqui. Então, aqui eu tenho 350 gramas. Logo, seria a minha alternativa. Alternativa C. Vamos lá. A quinta questão diz assim: se 12 técnicos analisam 400 processos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia, então quantas horas por dia devem trabalhar 10 técnicos por 3 dias para analisar 100 processos? Eita, que aqui você tem um conjunto de dados, né? Vamos organizar os nossos dados para que a gente possa compreender o que a questão quer que a gente determine. Vamos lá? Você tem 4 grandezas aqui, gente. Você tem a grandeza técnicos, você tem a grandeza processos, dias e hora por dia. Na primeira parte, você tem esses dados aqui. 12 técnicos, eles realizam 400 processos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Na segunda parte, o que acontece? Ele quer saber quantas horas por dia, tá? 10 técnicos farão 100 processos ao longo de 3 dias. Vamos lá. E essa questão aqui é uma questão que envolve regra de 3 composta, porque você tem 4 grandezas. O que foi que a gente trabalhou na parte teórica? Vamos primeiramente, selecionar aqui a grandeza do X e as demais grandezas vão ser comparadas com ela, né? Essa daqui é a técnica que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Vou começar por técnicos. Você tem aqui, eram 12 técnicos e agora você tem 10. Então, se você diminuir a quantidade de técnicos, olha só,
se eu diminuir a quantidade de técnicos, eu vou precisar de mais ou menos horas por dia. Obviamente que você vai precisar de mais horas por dia, porque você diminuiu a mão de obra, né? Você diminuiu a quantidade de funcionários, a quantidade de técnicos para realizar um trabalho. Então, olha só, diminui a quantidade de técnicos, o que acontece? Eu preciso de mais horas por dia de trabalho, mas coloco aqui em cima, tudo bem? Agora a gente vai para grandeza processos. Eram 400 processos e agora você tem 100. Então, se eu diminuir a quantidade de processos, eu vou precisar de mais ou menos horas por dia. Claro que você vai precisar de menos horas por dia. Por quê? Porque você diminuiu a quantidade de trabalho que é realizado, né? Então, diminui a quantidade de processos, eu preciso de menos horas por dia. Ó, menos, você vai colocar bem aqui. Finalmente, agora a gente vai para a grandeza dias. Eram 5 dias e agora você tem 3. Diminuiu a quantidade de dias. Então, se eu diminuo a quantidade de dias de trabalho, eu vou precisar de mais ou menos horas por dia. Obviamente que eu vou precisar de mais horas por dia, porque já que eu diminuo a quantidade de dias, eu vou precisar de mais horas para executar essa função. Então aqui, ó, eu vou colocar o sinal positivo mais. Então, gente, se você está vendo a primeira vez neste vídeo, é um macete que a gente utiliza para você chegar mais rápido, tá? De uma forma direta aqui no X da questão, tudo bem? Agora, o que você vai fazer? Na coluna que está o X, que é esta aqui, você vai fazer X é igual a 6, isso tem que ser de forma automática, tudo bem? Agora você coloca vezes, na coluna técnico, vamos analisar, coluna técnico, deu mais, então o maior número fica em cima e o menor número fica embaixo. Coloca a fração, deu mais, o maior em cima e o menor embaixo. Agora a gente vai para a coluna processos. Multiplica, deu menos. Então, o menor número em cima e o maior número embaixo. Fechou? Agora vamos para a coluna dias. Deu mais. O maior número em cima e o menor número embaixo. Pronto. Você já armou bonitinho o teu cálculo. Agora você só vai fazer o quê? Só vai simplificar e depois concluir a nossa questão. Tudo bem? Como é que você vai fazer agora? Presta bem atenção. Olha só, eu percebo que o 6 ele é divisível por quanto? Ele é divisível por 3. Que mais eu percebo também? Eu posso cancelar esses 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo também. Agora, que mais eu consigo perceber? Eu consigo perceber que o 12 ele é divisível por 2, certo? E o 10 também, então dá para eu simplificar. Então vamos lá fazer esse processo de simplificação. Então tenho aqui x, vamos lá, 6 dividido para 3 vai dar quanto? 2 vezes, ó, 12 dividido para 2 vai dar 6, sobre 10 dividido para 2 vai dar quanto? 5, vezes 1 sobre 4, vezes 5. Olha só como o nosso cálculo ficou. Nosso cálculo ele ficou bem simples da gente resolver, né? Olha só, eu posso eliminar esse 5 aqui. E aí você tem x é igual, multiplica 2 vezes 6, 12, 12 por 1, 12, né? Dividido para 4. Então, 12 dividido para 4 é igual a quanto? É igual a 3. Então, quantas horas por dia de trabalho eu preciso de 3 horas dia? Seria a alternativa B. É isso aí, gente. Terminamos mais esse bloco. No próximo bloco, a gente vai continuar questões de regra de 3 simples e composta. Vem comigo. Deixa o like que vai ser muito importante para nós aí, a gente que está iniciando o nosso canal, beleza? Bons estudos e até a próxima. Valeu!